Olá, muito bom dia. Bom dia, Flávia. Bom dia, Manu. Bom dia, Bruno. Tudo bem? Começando aqui mais uma semana. Uma ótima semana a todos. Bom dia a vocês também, ouvintes aqui da Rádio Mix. Começando aqui mais uma edição da nossa coluna Corações e Mentes. Sempre trazendo para você assuntos que saem um pouquinho da caixinha e às vezes explodem algumas cabeças por aí. Bom, vamos lá. Hoje a gente vai conversar sobre assuntos mais profundos, né? Como a gente sempre faz por aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tipo de som ou de uma voz que fica toda hora dentro da nossa cabeça, né? Ou que parece comandar a nossa cabeça. Ele é o tal do subconsciente. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a magia do subconsciente, do nosso subconsciente, aquela parte que trabalha um pouquinho mais com coisas emocionais. Tudo é meio englobado. Vamos falar assim que o consciente, subconsciente, inconsciente são separações, mas que uma precisa da outra, não tem muito como a gente fugir disso. E hoje a gente vai falar sobre essa magia do subconsciente, que é uma parte importante aí da nossa consciência, do nosso ser, né? Tanto como ser humano, como ser consciência nesta terceira dimensão e em outras dimensões, em outros tempos, no passado, presente e futuro. O nosso subconsciente sempre está alerta aí para nos dar informações e nos orientar, às vezes, ou não, né, também. Bom, vamos lá. Bom, você sabe, né, aquela sensação, né, de que existe uma parte de você que está sempre funcionando nos bastidores, né, parece que ela está ali atrás dos bastidores, como se fosse um diretor secreto ali, de um grande espetáculo, né, que é, afinal de contas, a sua vida, né. Pois e por isso, esse é o nome que damos ao tal do subconsciente. E a maioria das pessoas nunca para pensar, né, o quanto essa camada, né, invisível da mente é mágica, também muito misteriosa e também muito, ao mesmo tempo, né, incrivelmente prática. Nós gostamos assim de pensar que somos racionais, né, que tomamos decisões conscientes, que escolhemos cada detalhe do nosso dia. Mas se formos honestos mesmo, a maior parte do que fazemos, né, sentimos e até do que acreditamos vem de um território muito mais profundo, né, que não se deixa, a gente não consegue ver com tanta facilidade, assim, não consegue iluminar como se fosse algo muito escuro ou um oceano escuro, né, que você só vê a superfície lá mas a vida real está lá embaixo, ou como a ponta de um iceberg, né? Que você vê só a pontinha ali, mas no final das contas aquele iceberg embaixo da água ali é gigantesco. Então esse subconsciente é essa imensidão silenciosa, né? Ele, vamos dizer assim, que ele guarda memórias, ele guarda padrões, crenças, medos, cicatrizes emocionais e até intuições. Então vamos dizer assim, que ele é um grande arquivista aí da nossa história, ele é um registrador da nossa história. Mas também é um grande criador de possibilidades, né? Daí entra um pouquinho de física quântica aí, as possibilidades da física quântica, né? E aqui que está o detalhe mágico de tudo isso, né? Ele não distingue muito bem entre realidade e imaginação. Para ele, se você acredita, se você sente de verdade, aquilo já é real. A gente fala muito sobre aqui nos encontros, a gente fala muito sobre essa questão, né, de que seu cérebro nunca sabe se é real, se você está dormindo ou está acordado. Para ele, a realidade de um sonho é a mesma realidade do dia a dia ali, quando você está acordado. Então é uma mágica ali maluca, né? Então ele vai aceitar que o seu cérebro está concluindo que é real. Então, se você cria a sua realidade para tal situação, o seu cérebro confirma. E é muito maluco isso, né? E não é curioso que isso ecoa, né, em diferentes tradições antigas, desde de magia, de espiritualidade. Então, muitos sábios daquela época não disseram ao longo da história que você é o que pensa. Eles falavam que o verbo cria, que a fé move montanhas. Lembra dessa frase, né?
Inclusive parece frase feita, né? Mas na verdade é quase uma senha para entender o funcionamento do subconsciente. Bom, se parar para observar os grandes visionários do mundo, tipo vamos dizer, de Leonardo da Vinci até Nikola Tesla, tinham algo em comum, né? Eles sabiam acessar esse espaço de imaginação profunda e criavam coisas incríveis, né? Tesla, por exemplo, falava abertamente que as invenções surgiam inteiras na sua mente, como se viessem prontas de algum lugar misterioso, né? Também a gente sempre fala aqui sobre a consciência una. Então, antes de construir uma máquina, ele já via ela funcionando perfeitamente em seu teatro interior ali, naquele subconsciente maluco dele. E isso não é só genialidade, é sintonia com o subconsciente. Ou, como a gente sempre fala aqui, sintonia com a consciência una, né? Até a questão de escrever livro, o texto inteiro está ali na consciência una. É só você saber captar e trazer isso transformar isso em terceira dimensão, né? Trazer para a tua realidade. Bom, e se puxarmos um pouquinho pela filosofia, Platão já falava sobre o mundo das ideias, né? Ele gostava muito desse termo mundo das ideias, que para ele seria um espaço imaterial onde todas as formas perfeitas já existem, os arquétipos, né? Ora, será que esse mundo das ideias então nos conecta com a nossa mente subconsciente? Tá aí, né? Um caminho. Talvez quando a gente sonha, quando a gente cria ou quando intuímos algo, estejamos justamente mergulhando, né, nesse campo invisível que Platão descrevia. Agora pensa no seguinte: quantas vezes você já se pegou repetindo padrões quase no automático, né? Às vezes você nem percebe, mas escolhe sempre o mesmo tipo de relacionamento, reage de forma parecida em situações de conflito ou de autossabotagem. Quando as coisas estão prestes a dar certo, você se auto-sabota. Então isso não é azar, né? Isso é o subconsciente dizendo: eu já conheço esse roteiro, nós vamos repetir de novo, porque é mais seguro, será? E a pessoa vai lá e repete. Então ele é como um guardião ali que adora estabilidade, mesmo que essa estabilidade seja dolorosa. Então ele segue um padrão ali. Ele vai seguindo até a hora que você fala: não, peraí, não é bem assim, vamos mudar aqui o nosso script para as coisas melhorarem, né? Senão não dá. Mas aqui vem a parte transformadora. Então, se o subconsciente pode repetir padrões, ele também pode ser reprogramado, né? Isso que a gente acabou de falar. E aí que a magia começa. Então, através de práticas de meditação, de afirmação, de visualizações ou até de hipnose, você pode ensinar o teu subconsciente a criar novas realidades. É como se você desse novos comandos para aquele diretor oculto lá da sua vida. Então você chega para ele e fala: vou dar esse comando e a partir de agora o subconsciente vai me obedecer. E olha que curioso, as tradições espirituais sempre usaram rituais, mantras, símbolos e histórias justamente para impactar o subconsciente. A oração, por exemplo, é uma forma de, vamos dizer, impregnar o subconsciente com uma nova vibração. O símbolo da cruz, do yin yang, da estrela de Davi, todos funcionam como chaves que dialogam com essa parte profunda da mente, mesmo que você não perceba. E o que são todos esses símbolos? Arquétipos, como a gente falou agora há pouco, né? Símbolo da cruz, yin yang, estrela de Davi, de certa forma, eles têm o seu conceito geral, mas são arquétipos. Bom, a psicologia moderna, claro, deu linguagem técnica para isso, né? Freud chamou o subconsciente de reservatório de desejos reprimidos. E o Jung ampliou isso, né? Falando do inconsciente coletivo, que é um campo de símbolos e arquétipos que todos nós compartilhamos. O Jung falava muito sobre essa questão do inconsciente coletivo, essa cocriação coletiva, né? Que às vezes é inconsciente ou consciente, que a gente transforma nessa realidade individual e nossa realidade coletiva, né? E olha que interessante, esses arquétipos, por exemplo, o herói, a sombra, o sábio, o amante, aparecem em todas as culturas, em todos os mitos. É como se o subconsciente fosse também um portal
que nos conectam, né, uns aos outros. E às vezes inconscientemente você nem está vendo essa conexão, mas ela existe através de todos esses símbolos, né? Agora vamos trazer aqui para o nosso dia a dia, né? Porque eu gosto de deixar essas ideias menos etéreas e mais aplicáveis, né? Então imagine que você quer mudar algo na sua vida, né? Digamos, prosperidade financeira. Se você no consciente diz, eu quero ser próspero, mas no subconsciente carrega a crença de que dinheiro é sujo, dinheiro é difícil, dinheiro é uma batalha, dinheiro é uma guerra, e que os ricos são maus ou os ricos não merecem, você fica nessa briga ali, né, por achar que aquela pessoa não merece ser rica e você merece. E daí? Adivinhe quem vence, né? O subconsciente. Ele é, como a gente falou, um iceberg, 10% consciente e 90% subconsciente. Então, a força está sempre lá embaixo e quem acaba perdendo é você que acaba sendo levado por essa ideia, né? Então, se você quer mudar de verdade, não adianta só pensamento positivo da boca para fora. A gente sempre fala isso aqui, né? Não adianta ficar só com a mãozinha ali junta, pedindo. Se não tiver ação, não vai vir de jeito nenhum. Então é preciso reprogramar lá no fundo mesmo. E isso a gente faz com repetição, com muita emoção, sentimento mesmo, imagens vívidas, é aquilo, né? É você orar com o coração 100% decidido que você quer aquilo mesmo, sem ter nenhum tipo de dúvida, né? Porque o subconsciente adora essas coisas de imagem, de metáforas, de símbolo, é uma maneira como ele se comunica, então você precisa encher ele dessas informações. E ele é quase como uma criança, né? Ele acredita no que ele vê, no que é mostrado ali repetidamente para ele e no que você sente de verdade, né? Então, isso que a gente falou, né? Se você realmente sente aquilo que você quer e que você quer fazer essa mudança de verdade, honestamente consigo mesmo e honestamente com a tua hierarquia espiritual em forma de oração, de meditação, você vai conseguir, não tem como não conseguir. Quer um exemplo histórico aí de como isso funciona? Por exemplo, Thomas Edison. A gente estava falando lá do Nikola Tesla, vamos para outro lado aqui, Thomas Edison. O homem que inventou a lâmpada depois de mais de 1000 tentativas fracassadas. O que sustentou a sua perseverança ali não foi apenas raciocínio lógico, né? Senão ele já tinha desistido. Foi uma convicção interna ali do subconsciente de que aquilo já era possível. Ele insistiu tanto que falou, vou fazer de qualquer maneira. Então ele gravou em si mesmo essa certeza, eu vou fazer e eu vou conseguir. E aqui está a lâmpada que saiu do invisível para o visível. Senão estaríamos no escuro até hoje. Imagine se ninguém tivesse esse desejo de realmente ir atrás e fazer, ter a ação. Imagine se você só pensa, mas nunca tem a ação. O Thomas Edison fez isso. Pensou, criou, teve ação e foi e fez. Assim como o Henry Ford também criou os carros, pensou, criou o arquétipo do carro, teve a ação e daí tornou realidade. E é assim que acontece com tudo, né? Não tem muito segredo, é só você querer de verdade. É esse querer com honestidade, esse querer franco, né? O mesmo a gente pode dizer de grandes mestres espirituais, que a gente não precisa nem citar aqui, né? Mas Buda ou Jesus, então ambos mostraram ali que a transformação começa aqui dentro, no íntimo, né? Seja transformado pela renovação da sua mente, como já dizia o Paulo de Tarso. Isso é uma chave psicológica e também espiritual ao mesmo tempo, né? Uma chave que liga essa informação. Então, se você mudar o programa interno, a tela externa também muda. Não tem nem o que dizer. Quase como física normal, não tem segredo. E aqui vai um ponto vamos provocar aqui, vai um ponto provocador. Será que o subconsciente não é, na verdade, um fragmento do divino em nós? Tandã! Pense nisso. Onde um espaço onde a energia criadora do universo se manifesta de forma personalizada? Será que ele não é isso que a gente chama de centelha divina que está inserido aqui dentro de nós?
E talvez seja por isso que tantas tradições dizem que somos feitos à imagem e semelhança do Criador. Olha essa frase de novo. Porque assim como o universo cria, nosso subconsciente também cria. Silenciosamente, sem esforço e sem julgamento. E a gente sempre fala aqui do ego e da centelha divina, como se fossem o anjinho e o diabinho da sua vida. Então, por isso, o convite é simples. Então, cuide daquilo que você deixa entrar no teu subconsciente, no teu subconsciente. As palavras que você ouve, os filmes que você assiste, as músicas que você ouve, preste atenção nas letras dessa música, os pensamentos que você repete, tudo isso são sementes. Mais cedo ou mais tarde elas germinam. Então, tome cuidado com o seu subconsciente, tome cuidado com os seus pensamentos e cuide-se, né? Afinal, a vida, a sua realidade é criada segundo a segundo por você mesmo. E é você que deve ser o responsável por esta sua vida e por esta sua realidade. Não adianta querer transferir responsabilidade, porque a sua vida é toda sua. Afinal, a gente sempre usa esse mantra aqui também nos nossos encontros e também tem bastante lá no livro O Mundo Está Chipado, que diz: se você não controlar sua vida, alguém controla. E aí não é você, né? E aí acabou a sua realidade honesta, né? Com você mesmo. A sua realidade intrínseca que deveria estar dentro de você, você acaba doando para quem quiser. E aí é perigoso de certa forma, ok? Bom, espero que você tenha entendido um pouquinho aí sobre o subconsciente, que é essa força invisível que existe dentro de nós e que toma decisões, tem a ver muito com o lado emocional. Existem bastante técnicas de auto-hipnose em que você pode influenciar o seu subconsciente aí e mudar a rota da sua vida, né? Então fique ligado em muitas informações que a gente sempre posta também aqui no nosso canal, tá lá no canal Quantum Docs, e a gente sempre fala por aqui na coluna Corações e Mentes, aqui da Rádio Mix, beleza? Muito obrigado pela sua participação, pela sua conexão. Continue ligado lá nas nossas redes sociais, @QuantumDocs, Docs com X, e na maioria das redes sociais é @QuantumDocs. Temos também o nosso YouTube, que tem bastante artigos, vídeos, lives, que é o Quantum Docs Live, lá no YouTube. E também depois espere aqui a nossa postagem aqui no Spotify do Jornal da Mix e também lá no Spotify da Quantum Docs, ok? Muito obrigado pela sua conexão. Se quiser estudar mais esses assuntos, tem também o nosso site, que é estudos.quantumdocs.space. Muito obrigado, eu sou o André Wormesbecker e espero você na próxima semana aqui na coluna Corações e Mentes, aqui na Rádio Mix. E não esqueça, se você está por aqui, é porque estamos conectados. Beijos e abraços, até mais!